O homem nasce bom, o que o corrompe é o trânsito, os passageiros, o aplicativo. Deixa eu deixar mais centralizado, calma, não primos cânico. Sim, eu acabo tendo toque. Vocês estão bem, geral? Ah, uma outra coisa que faz o motor aí, o homem pecar, é a ilusão de que vai ganhar muito, ou a decepção que fala o aloeio, ficar triste demais, achando que poderia ganhar mais ou menos. Enfim, vocês entenderam. Vocês estão bem, geral? More uma week, onde estamos aqui. Exatamente agora eu tô parado no trânsito. Por quê? Depois de ter passado todo o calor, depois de ter passado quando a chuva passar, que não passou ainda, na verdade onde eu tô agora tá chovendo pra um cacete de agulha. Bem, tem chovido bastante nesses últimos dias, chovido bastante aqui na região metropolitana de São Paulo, e até onde a gente sabe veio a massa de calor aí por boa parte do país e agora está resultando em chuva. Enfim, e para além de tudo isso, o vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, a ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, tem a ver com o fato do mês de janeiro. E aí? E o mês de janeiro? Mês de janeiro é um mês bom ou não é um mês bom? A mão assim, ó, é um mês bom ou não é um mês bom? Olha o que eu ouvi de geral falando que o mês de janeiro é uma caca, é o cocô do cavalo do bandido, é o cocô do gato, que os motoristas de aplicativo têm que ir tudo pra mendicância, enfim. Mas vamos dar um remember, dos últimos vídeos e da última semana que eu acabei postando. E eu começo esse vídeo, mesmo tendo um roteiro incrível, que eu sempre esqueço o assunto. Mas nós começamos na semana passada falando sobre o fato de relembrar que, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, não importa o que haja o que hajar, sobre metas, né? Pô, cara, às vezes a gente fica meio iludido com valores que dizem e chateado com os valores que a gente pratica, que a gente gostaria que fosse mais. Falei sobre gasto com o carro, onde eu tive uma necessidade de encostar a pastilha de freio. O carro começou a assoviar demais, eu sou difícil, eu não olho desde a primeira assoviada, desde o primeiro apito, deixei só mais um pouquinho, mas não quis correr o risco. E aí perguntei pra geral como é que tava, né, e tal. Na segunda-feira, sobre chuva, exatamente o que ainda continua acontecendo, né? E também falei por alto com vocês sobre reclamações de aplicativo. Quando reclamam contigo, o que aconteceu? Dando uma explanada um pouco melhor. Subiu uma reclamação pra mim, lá em Uberlândia, se você estiver entendendo por parábolas, né? No aplicativo de Uberlândia, como quem eu tivesse dirigindo com o celular na mão, ou distraído por conta do celular. E aí eu coloquei aquele textão lá no vídeo que eu mencionei pra vocês. Pô, como é que se trabalha dirigindo um carro onde você pega passageiros, as viagens por aplicativo, como não mexer no celular? O celular fica preso exatamente onde está aqui agora. Em específico, esse vídeo está sendo gravado, tá um pouquinho torto e o meu tique não me deixa. Ficou bom agora? Acho que ficou. E eu deixo conforme a solicitação vai acontecendo. Ainda assim, um passageiro que eu não tenho a mínima ideia quem foi, porque bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, não me indispus com ninguém se indisponhou comigo, surgiu a reclamação e eu falo, cara, como é que a pessoa se sente vulnerável, se sente mal por um cara que tá trabalhando? Ele fica aqui, ó, onde tá preso no painel do carro, ele tá aceitando ou não aceitando viagem, não fica com o celular na mão. Enfim, foi a última coisa. Mas eu havia dito pra vocês que o teor do próximo vídeo seria provavelmente, como está sendo, falar sobre janeirão brabo. Vamos lá, desde dezembro que você que consome esse tipo de conteúdo, seja você motorista ou seja você passageiro, deve ter visto mesmo, visto e ouvido, nego falando que que dezembro é uma maravilha, que dezembro dá pra lavar égua. E essa parte da conversa que geral tava falando é bem verdade. Dezembro é melhor. Já foi melhor. Em todos esses anos nessa indústria vital, já foi melhor. Mas ainda assim, novembro, boa parte de novembro e dezembro inteiro, pelo menos até um pouco depois do Natal, vale a pena, tem preços muito atrativos. E janeiro realmente cai, ainda assim. Eu até fiz uma
associação na minha cabeça que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Da mesma forma que falam, não tem muito a ver, mas só para fazer uma ligação meio besta. Da mesma forma que falam que existe a indústria da multa, hoje existe nas redes sociais a indústria do pânico, quer dizer, nas redes sociais, sempre teve na mídia de um modo geral, né? Mas o que eu vi de gente, de canal, de nego, dizendo que, não, pelo amor de Deus, tô passando fome aí, geral, usando o áudio lá do filme do Tom Hanks, né? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Vamos lá, janeiro realmente é um mês que tem um preço menor, porque você vai ter, quem estuda não está indo para a escola, alguns que trabalham não estão indo mais trabalhar porque estão de férias, e só assim quem continua trabalhando e os poucos que estão passeando. Antes da pandemia, pré-pandemia, era uma verdade quase que absoluta. Você sofre. Eu só passei por um janeiro assim, e foi o janeiro exatamente do ano da pandemia de 2020. Eu comecei em maio de 2019. Eu senti uma diferença substancial, diferencial, realmente. No janeiro pós-pandemia 21, o que acontece, tá? Geral, assim, caiu por um todo por conta da própria pandemia e ficou aí por talvez uns 2 anos muita gente trabalhando home office. Então, só por si só, a demanda já caiu bastante com isso. Apesar que eu ouvi muita gente comentando que muitas empresas estão voltando. Enfim. Depois os janeiros não foram mais iguais, porque nós temos alguns poréns. Vamos lá. Muita gente pegava férias em janeiro. Pós-pandemia, nos 2, 3 primeiros anos, deve ter bagunçado com a agenda de geral. Com a agenda de praticamente todo mundo. Porque, vamos lá. Muita gente trabalhou em casa, quem estava com férias para vencer e não perdeu o emprego, óbvio, começou a tirar férias em outros dias, sem contar que a economia ficou uma bagunça, tudo aquilo que todo mundo já sabe, o terror, que também não foi diferente, quer dizer, foi mais do que evidente na época da pandemia. Então, essa é a minha percepção e como eu leio o mundo, como eu leio as notícias, como eu leio até as pessoas do meu convívio, converso com alguns passageiros no carro, enfim. Então, eu diria que uma conta, assim, ó, o Igor do Flow fala bastante isso. Eu tirei essa informação do meu cu, tá? Não tenho base pra nada. Percepção e conversas que a gente tem com as pessoas. Se talvez, de novo, tirei do meu cu, não tem nenhum embasamento isso. Se talvez caía 60% a demanda em janeiro, aí veio o novo normal, de novo, tudo ligado à pandemia. Hoje deve ter caído uns 20, 25%. E na moral, velho, se você que trabalha por conta, que diz que não, eu prefiro trabalhar com aplicativo, eu sou o meu próprio chefe, não vou ter que dar satisfação pra ninguém. Se você não faz uma conta de saber que a sazonalidade no comércio, de um modo geral, você vai se lascar mesmo e eu quero que você se lasque. Mas, de novo, eu acho que é mais geral, querendo hypar nas redes, como um canal assim como o meu, dizendo que não, caiu demais, que tá horroroso, que não sei o que. Resumindo, estamos já na partindo para a última semana de janeiro. Estou vivendo, estou fazendo as minhas viagens, estou com um carro hoje que não entra no Comfort, então é XX para tudo quanto é canto, pop, e assim, tá dando para viver. Mas eu particularmente acho que geral tava meio, era que tipo, deixa eu começar a postar umas tragédias aqui, deixa eu começar a postar umas desgrameiras, porque aí deve chamar mais atenção, traz mais público, aí vem pra minha revolta. Eu tô aqui querendo, de fato, querendo falar a verdade nua e crua do meu dia a dia, e geral querendo florear até as próprias desgraças. Mas é isso. Você que é motorista, que também está me acompanhando aqui, você concorda comigo? Você já tinha pensado por esse prisma ou não? Realmente, motora, janeirão cai demais. Você passageiro, você sente diferença? Alguns, assim, tem acontecido, isso fecha com tudo que eu falei, muitos passageiros dizendo, nossa, tá barato, né? Dá vontade de expulsar, desce do carro então, tá pagando, paga mais pra mim então, deixa uma gorjeta. Tem aconteceu algo sobre gorjeta que eu compartilho em um dos próximos vídeos que eu lembrei agora. Não era pra ter cabido aqui, mas eu falei mesmo assim. Então, se você é motor ou passageiro, comenta comigo aqui.
se é verdade, esse senhor que me contou foi pescador, ou se eu estou viajando na maionese. Curte, compartilha. Estamos crescendo, bem vagarosamente, mas estamos crescendo. Então quem puder, por favor, ajuda nós. Já está escurecendo, já passamos bastantes os minutos aqui, então é melhor encerrar e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, geral!